Café com Notícia e a entrevista do dia. Pois bem, então, 7h17, vou começar aqui na chamada. Agora eu assumo o comando aqui. Professor Leonardo. Não chegou. Professor, então faltou. Assim que responde. Faltou. Professor André. Presente. Aí, professor André, bom dia. Chega pertinho do microfone aí. Seja bem-vindo. Professor de redação do Colégio IESGO. Exatamente. Que maravilha. Que tupete bom, hein? A gente, os careca, ficam observando aí. Seja bem-vindo, professor. Apelidado de Cebolinha para alguns alunos. É o professor Cebolinha, então. Professor Natanael. Presente. Professor, bom dia. Seja bem-vindo. E nós estamos ali com a professora... Professora Rafaela. Professora Rafaela. Professora, você perdão, porque a nossa equipe ela tá muito acelerada, não deu conta de anotar o seu nome. Tudo bem. Tá bom? Mas você perdão aí na recepção aí nossa aí. Mais uma falha do nosso timaço aqui. E a nossa diretora, coordenadora, seja bem-vinda, coordenadora. Minha equipe não me ajuda, não anota nada aqui. Tá difícil, viu, trabalhar aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, muito obrigada. Nós que agradecemos. O Enem domingo. Como que foi a avaliação, a expectativa do Enem? O que a gente pode dizer em nome do Colégio IESGO? Conte tudo, não me esconda nada. Bem, posso começar? Pode. Como professor da disciplina, né, o Enem, nesse ano, ele especificamente foi uma prova, teoricamente, vamos dizer assim, né, mais simples que a de anos anteriores, ao meu ver, né? Certo. Como assim simples, professor? As temáticas em questão que foram discutidas, elas abriram várias possibilidades para o aluno, né, para o candidato, a fazer essa prova. Pois bem, 7h19. Professor Natanael, foi fácil, foi difícil? Qual foi a expectativa de vocês enquanto ministrando aí o cursinho e depois da primeira fase? Primeiramente, uma grande satisfação estar aqui falando para vocês. Toda nossa. Sentimos muito honrados em estarmos aqui. Bom, na minha perspectiva, já esperava que o Enem trouxesse abordagens relacionadas a assuntos sociais, já é um histórico, né, uma marca do Enem. Nesse ano, trouxe um aparato de coisas importantes e muito relevantes, né, direitos de mulheres, entre outros aspectos que foram abordados. Trouxe um tema muito importante também na proposta de redação, que é a valorização dos nossos povos tradicionais, um tema, ao meu ver, um tema amplo, muito amplo, e que os alunos provavelmente tiveram que ter um receio e um cuidado muito específico ao delimitar esse tema, mas, em suma, acredito que a prova, percebo que a prova do Enem desse ano foi uma prova relativamente mais simples em relação a alguns anos anteriores. Um dado que eu observei bastante em relação ao Enem, que é preocupante, é a quantidade de inscritos e a abstenção que teve esse ano, né? Se a gente for comparar os dados do Enem desse ano com os últimos 17 anos, o Enem desse ano teve o menor número de pessoas realizando a prova dos 17 anos, só perde para 2005. Então, cabe uma reflexão acerca do que está acontecendo. É claro que a gente tem que colocar em consideração o fato de termos uma pandemia, vários outros aspectos, mas eu esperava particularmente que os estudantes estivessem mais ansiosos para fazer o Enem esse ano, que a gente tivesse um número muito maior, né, que chegasse perto de 2014, que foi em torno de 8 milhões aí, mas a gente passou em média de 3 milhões de inscritos, mas não chegamos em 2 milhões e 500 de pessoas realizando a prova. Então, acho que vale uma reflexão também. Uma parte muito interessante que eu observei conversando com alunos da nossa instituição e de outras instituições também, é que não somente alunos de terceira série do ensino médio estão se interessando pelo Enem, mas também alunos de primeira série, segunda série, todos falam muito sobre o Enem, comentam muito sobre a prova, né? Então, isso deixa a gente satisfeito e gratificado, porque mostra que eles têm essa perspectiva. Em contrapartida, também existe, e isso eu acredito que sempre vai existir, aqueles que estão meio que se desiludindo com o Enem, de certa forma, e estão optando por outros caminhos que não seja através do Enem. Então, também já fica uma dica para a gente tem feito bastante isso lá no Colégio IESGO, puxar a orelha dos alunos para mostrar a importância, a relevância do Enem como sendo a principal porta de ingresso aí no ensino superior que a gente tem no Brasil hoje, e fica esse puxão de orelha para a rede de professores de forma geral, tá conscientizando seus alunos dessa relevância, dessa importância, para não deixar se perder essa magia, né, essa vontade, essa ansiedade do aluno quando chegar ao final do ensino médio de ir para uma universidade, um nível superior, através do Enem, que é muito importante. 7h22 engatou a primeiraça aí, hein, professor Natanael? Que beleza, hein? Bom demais. Professora, quero saber aqui sobre o INAD.
Pergunta aí aos colegas, aos professores, a Rose Passo está aqui na nossa transmissão, para saber se o ENAD a demanda vai ser grande também, vai ser pouca. Responde para o nosso ouvinte, Rose, por gentileza. Eu acho que esse ano pode ser que a gente tenha mesmo uma integração maior no ENAD, mas o que faz também com que a gente fique meio sem saber ao certo, devido à perspectiva que o professor Natanael colocou, né, do baixo engajamento também com o Enem, né? Então, a gente está esperando que o ENAD também tenha uma proporção maior e não que sejamos colocados de surpresa como nós fomos colocados com a baixa adesão do Enem esse ano com relação aos anos anteriores. 7h23, Alexandre Borges, estou com um timaço aqui lá do Colégio IESGO, a coordenadora, 3 professores, a turma que preparou bastante aqui, como é bom a evolução da qualidade da educação de ponta aqui dos colégios da nossa cidade, em especial do Colégio IESGO. E a sua pergunta, Alexandre Borges. Bom dia a todos, né? Muito obrigado por estarem aí em loco, né? A gente fica muito feliz. Também que eu não tenho oportunidade, né? Vocês que têm, é bom demais. Eu gostaria de saber essa transição do governo, né? Já disse muito bem o professor aí sobre a possibilidade da prova, né? Do Enem, por que tem toda essa ansiedade pelo jovem. Então, eu gostaria de saber sobre isso, né? Como é que vocês veem essa transição de governo com essas novas aberturas que deve ter, né? De ProUni, de FIES e de outros programas que devem ir para a educação. Como é que a IESGO está se preparando e qual que é a expectativa da IESGO sobre isso? Fica à vontade aí, qual dos 3 responde? Eu acho que lá no nosso Colégio IESGO nós estamos trabalhando da melhor maneira possível para que os alunos possam ter engajamento com relação a isso. Então, nós, de todas as áreas aqui, fazemos o nosso trabalho voltados para estimular essa vontade dos alunos de poderem participar de vestibulares, de poder estar por dentro do que abre, do ProUni, do Enem. A gente está sempre ali, né? A gente tem uma base muito forte com relação à coordenação e à direção da escola, que estão sempre deixando os alunos a par, né, de tudo que abre de vestibular, o que tem que estudar. A gente está sempre colocando para eles as matérias que mais podem cair, o que eles têm que ver. Então, nós estamos ali todos os dias engajados mesmo, colocando para eles a importância de participar desses vestibulares, desses concursos, né, que a gente vai colocar na cabeça deles, assim, que tem muita importância para o crescimento pessoal e também profissional deles no futuro, né? Pois bem, o João Lennon, bom dia, grandes profissionais de educação, na qual tenho grande orgulho de trabalhar e fazer parte da família IESGO. Grande abraço para a coordenadora dessa equipe, a professora Patrícia Nogueira. Está toda exibida ali na transmissão. O querido amigo e professor Valdson, que é um dos grandes intelectuais e vereadores dessa cidade, está aqui. Parabéns à equipe do Colégio IESGO, instituição que faz grande diferença na educação no município. Parabéns à coordenadora Patrícia. Um forte abraço aqui do Valdson José. A Rose Passos já fez a sua pergunta, né, falando aqui. Só que o ENAD não se pode faltar, né? Essa é a diferença. Se não fizer o ENAD, não se cola grau. É isso, professores? Isso é verdade, com certeza. E essa é a nossa vontade, né? De que todos façam o ENAD, que se interessem. Porque assim, a gente fica vendo essa juventude de hoje, né? E também os adolescentes, um tanto quanto ligados à questão, né, de redes sociais e tudo isso é bastante importante. E a gente também quer engajá-los para os estudos. Professora, né? O nome da senhora, como a nossa produção não teve a competência de anotar, eu estou perdido aqui com o seu nome. Rafaela. Professora Rafaela, muito obrigado. Quando chega um professor aqui atrasado, é igual aluno, tem que pagar a prenda, não tem? Olha, professor Leonardo, bom dia, professor de História chegou. Ó, professor de História, o senhor chegou. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio Lance. A Rafa também é professora de História, tá? Ah, é? Sou prefeito de formação. Porque a nossa produção não teve a competência, vocês estavam boiando ali, sabe? Aí eu fiquei perdido aqui, vocês me perdoam mais uma vez que invadiram o estúdio aqui, todo mundo aqui, e a turma estava lá proseando. Vai lá, professor. Não, mas de qualquer forma eu agradeço a Rádio Lance por nos oportunizar esse momento de reflexão, de promover aqui um processo que eu vou até chamar de dialético com a comunidade formosense, para entender um pouco mais sobre o Enem, sobre a relevância nacional do Enem, enquanto um processo seletivo que foi criado no sentido de prover uma unicidade
que gerasse acessibilidade ao ensino superior e também de poder expor para a comunidade o perfil pedagógico, didático, metodológico que a nossa escola está adotando para poder preparar os nossos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Pois bem, então. Vem com a gente aqui agora, professor. Agora você pode engatar de novo aí. Vamos lá, deixa com a gente. Conta pra gente aí. Alexandre Borges, mais uma pergunta aqui para os professores e o professor Natanael vai responder. Eu gostaria de saber, também saber da própria instituição da IESGO nesse sentido, né? O professor falou aí sobre a acessibilidade do Enem. Eu gostaria de saber como é que a IESGO está se preparando para receber esses novos jovens, né, que vão sair desse processo seletivo aí. E como é que funciona essa documentação para vocês, essa entrada da IESGO através do Enem? Como é que funciona isso hoje? Vai lá, professor Natanael. Bom, meu caro, quanto ao ensino médio, a gente tem materiais específicos que fazem essa preparação e a intenção é que os alunos que saiam do nosso ensino médio, que eles fiquem na nossa própria instituição quanto faculdade, através de todos os recursos que são disponibilizados, né? E é claro que a IESGO faz uma grande força para que isso aconteça e seja cada vez mais acessível. Então tem todo um trâmite, a IESGO participa de vários tipos de programações associadas a questões de bolsas, associadas a questões de descontos, né? Tem o seu projeto dentro da própria instituição e também tem outros tipos de projetos que atendem às questões de alunos que vêm desse processo seletivo e possam, porventura, chegar dentro da instituição IESGO como faculdade e finalizar aí o seu nível superior e de lá ser encaminhado para uma pós-graduação ou coisa parecida. Lembrando que a IESGO agora está ampliando, né, o seu leque de possibilidades quanto a cursos de nível superior, está colocando inúmeros, eu não tenho exatamente qual é o número, mas está colocando inúmeros cursos de modo EAD também para dar essa possibilidade para todas as pessoas que de fato tenham interesse em sair do ensino médio, ingressar no nível superior. Então a IESGO está de portas abertas e tem feito de tudo, possibilitando vários rumos, né, vários tipos de cursos que atendam a vários tipos de públicos, que são justamente as pessoas que vêm desse processo seletivo, que é o nosso querido Enem. Pois bem, o professor Valdson está dizendo: fico feliz em ver 2 alunos meus, ex-alunos, se transformando em grandes mestres, Leonardo e Rafaela. Ó, que maravilha. Vocês fiquem à vontade aí para as considerações finais, que a única coisa que não é livre aqui é o tempo, né? E aí a gente está um tempinho hoje, mas qual que é a expectativa para a segunda fase aí? O que vocês têm a dizer aí para os nossos ouvintes e telespectadores? Bem, a segunda fase agora vai ser o departamento do Natanael, né? Que é a parte de ciências exatas. Só que a gente avalia muito, assim, a gente tem que tentar pensar o Enem como um processo de construção da educação brasileira. Correto. E uma ferramenta muito relevante se a gente pensar na perspectiva de acessibilidade do aluno ao ensino superior. Se a gente for resgatar o Enem lá atrás, o Enem 98, ele foi criado como um exame de avaliação para testar as competências, as habilidades, o conhecimento dos alunos do ensino médio. Depois o Enem, ele migrou, né? Ele teve uma maturação para se tornar um exame nacional, um processo seletivo para habilitar alunos para o ensino superior. E assim, ao longo dos anos a gente consegue notar que as provas do Enem, elas vão se modificando, elas vão se transformando, mas uma coisa que eu acho que é sempre recorrente, principalmente em ciências humanas, a rapaziada da linguagem está aí também, que foram essas duas provas que foram esses dois eixos temáticos que foram trabalhados na primeira fase, né? nesse primeiro final de semana de prova, que é o eixo de códigos e linguagens e o eixo de ciências sociais. A gente sempre nota que as questões, elas tentam traduzir, elas tentam tangibilizar uma situação, um problema, para os alunos poderem responder, para os alunos, de fato, poderem raciocinar. Então, por exemplo, em ciências humanas, nós vamos ter um perfil de prova que sempre vai trabalhar temas contemporâneos. Nessa prova, né, Rafa? Me ajuda a resgatar aí. A gente viu temas voltados para a globalização, para a economia, guerra na Ucrânia, ascensão feminina, feminicídio, racismo. Oi? Amazônia, né, questões ambientais, isso foi trabalhado na prova desse ano. Então, a gente sempre vê esse perfil sendo trabalhado nas provas para estimular os alunos a mediarem e também a se posicionarem dentro de uma situação problema. Esse é o grande perfil de prova do Enem. Geralmente é uma prova que você vai ver um texto-chave, uma fonte histórica, uma charge,
vai ser possível você ver também um documento. Esse documento vai criar uma linha dialógica com o aluno, trabalhando uma temática, no caso da minha área, né, ciências sociais. Trabalhando num contexto. Tem uma questão que trabalhou... Deixa eu exemplificar para você. Tem uma questão que trabalhou o Estado Novo. Ditadura do Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, né? A Era Vargas é aquele período que engloba o ano de 1930 a 1945, um período de muito autoritarismo político no Brasil. O Vargas, ele institucionalizou uma ditadura. E aí teve uma questão no Enem que trabalhou o DIP, que na época, quando o Vargas criou o Estado Novo, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que basicamente era um órgão que censurava e limitava a exposição da informação. Você ia estar lascado, hein, naquela época. Pois é, eu também, nem estaríamos aqui, né? Aí esse ano a gente teve um cenário muito polarizado, envolvido com as eleições, né? Um cenário muito intenso, e algumas temáticas englobadas conjuntamente com as eleições, elas foram trazidas à tona. Por exemplo, está tendo um debate no nosso país sobre regulamentação da mídia, sobre constituição de barreiras para dirimir o avanço das fake news, que eu acho que as fake news também é um debate que a gente precisa problematizar. As instituições brasileiras, né, em caráter público, em caráter privado, precisam problematizar. Então, voltando para o Enem, isso foi trabalhado. Uma questão do Estado Novo, falando do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi trabalhada muito simplesmente para levar esse aluno a fazer uma construção analógica do ontem com hoje. Pô, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, o que a gente tem hoje? Alguns candidatos defendendo regulamentação da mídia, né? O STF, né? Alguns membros do STF defendendo isso, necessidade de se combater as fake news. Então, o Enem ele sempre procura fazer uma estratégia que esse aluno consiga... Qual que é o grande perfil? Isso aqui eu vou falar da IESGO agora. Que a IESGO hoje forma seus alunos, né, no ensino médio com relação ao Enem. Preparar os alunos para mediar e se posicionar diante de uma situação problema. Você vai ter uma problemática, a gente quer situações resolutivas. A gente quer que vocês engendrem possibilidades para que essa situação seja resolvida. Professores, muito obrigado. Deixo os senhores à vontade para suas considerações. Vamos marcar para a semana que vem, para a gente voltar a se falar mais, porque o nosso tempo já exauriu aqui, já esgotou. Desculpa, André, perdão. Só ressaltar, então, também o que o colega falou, quando eu disse para você que o tema ele foi mais... Ele foi diferente de temas passados, o que o Leonardo realmente falou aqui também. Querendo ou não, o aluno que se preparou, que ele tentou, ele testou, né, ele, de certa forma, ele tinha argumentos para falar, principalmente na parte da redação. Certo. E destacar também aqui o nosso processo. A IESGO, ela trabalha com o nosso alunado da mesma maneira que o Enem é cobrado. As nossas provas, elas são por eixos. Os meninos, eles fazem a avaliação embasada nas competências do Enem, entendeu? Então, por esse motivo, eu acho, né, eu tenho certeza que os meus alunos foram muito bem nessa prova desse ano. Muito bacana. Coordenadora, pois não, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fábio. Eu sei que o tempo está corrido, mas eu queria um minutinho, né? Fica bom. A senhora queria ou quer? Eu quero. Quero muito esse minutinho, é muito importante pra gente. Certo. Então, eu vim hoje com um pedacinho da minha equipe, né? Porque a minha equipe é uma equipe de ponta. Os melhores professores de Formosa estão no Colégio IESGO, tá? Então, eu quero colocar para quem estiver nos ouvindo que o Colégio IESGO prepara para o Enem do berçário ao ensino médio. Então, nosso material, que é o poliedro, ele vem preparando o aluno desde pequenininho para toda essa proposta de interpretação que traz o Enem. Tá? Então, a nossa sistemática e critérios são dentro das habilidades e competências que respaldam a BNCC. No ensino médio, a gente trabalha com metodologias ativas, nós já trabalhamos com os itinerários formativos, os propedêuticos e os eletivos. Tá? A aplicação de prova semanal, como o professor André falou, dentro dos eixos cognitivos, né? No mesmo formato que o Enem traz. E a gente inclui também... Os meninos precisam procurar a sala de provas, assim como eles vão encontrar dentro de um concurso ou dentro do próprio Enem. Então, eles têm um mapeamento, são orientados no lugar de sentar. Então, a gente faz essa preparação desde pequenininho para que eles cheguem no vestibular, nos concursos, de uma forma mais tranquila com relação a se encontrar dentro do ambiente, tá? E também que a gente conta com uma infraestrutura de salas amplas, arejadas, iluminadas, né? Temos várias modalidades esportivas, temos as aulas de maker e robótica,
Estamos com as matrículas abertas, esperando a comunidade de Formosa para nos conhecer. Quem quiser conhecer o Colégio IESGO pode entrar no www.iesgo.com.br e agendar uma visita com o departamento comercial. Ou também ir pessoalmente, procurar o departamento comercial e a gente vai estar lá disposto a mostrar a equipe, mostrar a metodologia, o material que a gente trabalha. E a nossa equipe conta com profissionais extremamente preparados, qualificados e que privilegia a busca do conhecimento, considerando o fato de que o aluno é o protagonista. Muito obrigado, coordenadora. Isso aí, sabe, no linguajar nosso, a gente fala jabá. É o comercial. Porque eu preciso de... Estamos precisando aumentar o número de alunos, porque a nossa escola é uma escola de ponta. A gente merece ter muitos alunos aí, formados pelo Colégio IESGO, despontando em carreiras brilhantes aí daqui a pouco. Muito obrigado. Professores, semana que vem vamos marcar novamente aí? Vocês conseguem vir aí? Que aí nós vamos deixar o programa só para vocês. Semana que vem, creio que vem tem muito pessoal das exatas, né? A gente faz uma troquinha. Mas são profissionais muito... Vamos preparar outra sala ali para vocês. Vamos preparar uma estrutura melhor para receber vocês, viu? Fábio, Pois não. Fazer uma consideração e dar uma dica final em um minutinho. Certo. Pensando em quem vai fazer no segundo dia de provas do Enem, as provas de exatas, né? Deixa eu dar duas dicas que parecem, a princípio, ser dica besta, eu sempre costumo falar isso, mas não é. Já vi muita gente se vendo em situação difícil, tendo surpresas desagradáveis, por não fazer esse estudo que eu vou sugerir. Pessoal, vocês que vão fazer essas provas de exatas aí, na semana que vem, estudem matemática básica, mas é a básica mesmo. É adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu já vi vários casos de pessoas se depararem com a divisão de números decimais, por exemplo. É básico. E se perder, não saber fazer, gera vários números depois de uma vírgula e não sabe como fazer. Então tem que estudar isso. Isso a gente precisa revisar sempre, constantemente. E em termos da parte de física, pessoal, olhem atentamente a teoria. Muita gente preocupa com a parte somente de fórmulas e cálculos, mas se você não souber a teoria, não souber o significado, o contexto da questão, você não vai conseguir aplicar numa fórmula corretamente. Então, não deixe a teoria de lado. Estude a teoria e, na matemática, estude principalmente a parte básica. Isso faz muita diferença. No mais, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, expor um pouquinho do nosso perfil, da nossa instituição e falar um pouquinho para a comunidade formosense a respeito desse processo seletivo tão importante e que pode fazer a diferença e ser o divisor de água na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Fiquem com Deus. Pois bem, vamos direto à capital federal agora. Café com notícia e a entrevista do dia. Pois bem, nós estamos aqui com o ex-deputado federal Geraldo Magela, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no governo Agnello. Ele foi um grande secretário de Estado. Eu tive a oportunidade depois de presenciar o seu mandato como deputado federal, onde fez uma expansão